E aí, tudo na paz? Nesse vídeo eu vou mostrar que polarização tem mais a ver com religião do que com cristianismo. Sim, senhor. Além disso, vou mostrar também que não é por isso que o cristão não tem que ter posição. O cristão tem que ter posição sim, mas ele tem que levar em consideração algo muito importante. O que o cristianismo, a posição que o cristianismo tem que ter na vida dele. Então vem comigo nesse vídeo. Antes de começar, eu quero que você deixe o seu like aqui e se inscreva no canal, porque todas as semanas eu estou colocando aqui vídeos com conteúdos que te ajudarão a viver uma vida intensa com Deus, uma vida abençoada e que trarão conhecimento teológico, o conhecimento da vida do cristão, do cristianismo, de como a gente pode viver melhor nessa terra, de como podemos nos posicionar para que você possa exercer seu ministério, para que você possa fazer aquilo que Deus ele tem chamado você para fazer. Esse é o trabalho que eu tenho feito. Então deixa o teu like aqui, se você é novo no canal, já se inscreva e divulgue para outras pessoas. Faça isso, por favor, para que nós possamos alcançar novas pessoas, novas mentes, pessoas que queiram pensar teologia de forma saudável, de forma realmente séria, embora eu tenha muito humor, mas de forma séria, que é uma outra coisa, com responsabilidade, que é isso que interessa. Eu sou o Carlos Araújo, eu sou especialista em teologia, história e filosofia, e estou aqui para esclarecer dúvidas e também te ajudar a conhecer mais a palavra de Deus. Então, sem delongas, vamos lá falar desse vídeo desse tema, que acaba sendo bastante polêmico para muitas pessoas. Nos últimos anos, o Brasil tem vivido uma tal polarização, que é, olha, você tem que ser de direita ou de esquerda, você tem que ter lado X ou lado Y. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é que polarização é uma necessidade religiosa. O que você quer dizer com isso, Carlos? Ó, o meio termo, porque a questão é, caramba, a gente tem que ser meio termo, nós podemos ser meio termo, já que polarização é um problema. Normalmente as pessoas entendem que polarização pode ser um problema muito sério. Alguns defendem com unhas e dentes que polarização é necessária. Tem que ter um ponto ou outro e é isso aí. Outros falam, não é isso aqui nem aquilo ali, nós temos que ser um meio termo. O que é que está certo nisso tudo? O meio termo, na política, quando a gente pensa na política, a gente está falando aqui num texto de um vídeo que trabalha a ideia de política e cristianismo, muito, muito importante para os dias de hoje. Você precisa assistir esse vídeo até o final para você ver um posicionamento a partir de um teólogo e que também reflete a partir de parâmetros cristãos. Porque é o seguinte, o que eu vou falar nesse vídeo pode ser muito útil para você. Eu não vou falar para você em quem você vai votar. Eu não vou falar. Mas o vídeo vai te ajudar a pensar algumas coisas e te ajudar a escolher muito melhor em quem você vai votar no futuro e até o final da sua vida política e também esclarecer algumas dúvidas que talvez você possa ter. Então, voltando aqui para a ideia do meio termo é o que em política a gente chama de centro, normalmente. Porém, hoje, com a nossa política que está com essa polarização tão grande, né, ou seja, direita ou esquerda, centro é a posição que é mais mal vista do que direita ou esquerda. Quando alguém fala que é de centro, quando alguém fala que é um meio termo, as pessoas se irritam e falam, então você não tem opinião, então você não sabe de nada, você é um burro gospel. E aí a pessoa já sai te cancelando, que é o que o povo gosta de fazer hoje, né? No caso dos cristãos, como cristãos, eu penso que não temos uma obrigação, de verdade, de levantar uma bandeira política. Não existe esse tipo de obrigação. Desde lá do início do cristianismo, você não vê essa necessidade de levantar uma bandeira política. Essa necessidade, ela me parece muito mais de caráter religioso. É por isso que o primeiro ponto é polarização, uma necessidade religiosa. Me parece que no mundo atual as pessoas estão fazendo da política a sua religião. E dos políticos, os seus famosos santos, ou seus messias, são devotos de santo deputado fulano de tal, são devotos do messias governador fulano de tal, são devotos do deputado federal, ou do senador, ou do prefeito, ou do presidente, e aí vai. As pessoas elas estão se colocando em uma posição, colocando estes agentes que são importantes demais, que a Bíblia fala, nos aconselha a orar como nossas autoridades, a respeitar, a ouvir e seguir, desde que estejam imbuídos de justiça, fazendo o que deveriam fazer. Mas o problema é que os caras muitas vezes não fazem o que tem que fazer, mas como são os nossos messias, os nossos santos, os nossos
baluartes da verdade, então nós colocamos eles em posições inquestionáveis. Eis a questão, né? Então, me parece muito complicado isso. E aí, o segundo ponto que eu quero colocar aqui para você é cristianismo acima de todos. E eu não estou aqui utilizando nenhuma fala que alguém aí politicamente usou recentemente, né? A expressão cristianismo acima de todos, que é verdade. Alguém pode usar e eu não estou fazendo referência a ninguém que talvez veio logo na sua cabeça. Não estou fazendo. Essa oração, cristianismo acima de todos, ela é livre. Foi usada muitas vezes e por muita gente, né? O acima de todos. Romanos capítulo 11, versículo 36 fala: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ele quem? Cristo. Porque de Cristo e para Cristo e por Cristo são todas as coisas. Todas as coisas. Mínimas. Como disse Abraham Kuyper, não há nada que Cristo não diga nessa terra, em cada milímetro do universo, que Cristo não diga: é meu, é dele, é dele. Por isso que ele reclama de forma para uma sociedade toda cheia de coisas, né, de políticas do bom convívio, a fala arrogantíssima de Cristo, se você for olhar pela perspectiva secular, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A centralidade em Cristo. O cristianismo realmente é uma religião muito complicada para quem não é cristão, porque ela se coloca acima de todas as outras, não como religião em si, mas porque aponta para o objeto sagrado de sua religiosidade, de sua devoção, que é Jesus. Objeto não no sentido negativo aqui de utilidade, mas objetos como aquele que é fundamental. Somos cristãos porque nos imitamos e seguimos a Cristo. Como Paulo disse: de meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então, o cristianismo acima de tudo. Então, essa postura de polarização, quando você olha isso, obviamente, essa polarização cega, ela não pode ser adequada a um cristão, né? Porque Cristo está sobre tudo e todos. Então, literalmente, a cosmovisão cristã, o que é cosmovisão? É a visão de mundo cristã. Ela está acima de direita, ela está acima de esquerdas com seus vícios. Porque a direita e a esquerda são movimentos humanos e, como tais, têm erros, certo? Tanto um lado quanto o outro podem sim errar. E quando errar, nós vamos julgar a partir do quê? A partir da visão que a direita estabelece, que a gente chama de visão ideológica, de uma ideologia de direita, ou a partir da visão que a esquerda coloca, que nós chamamos de uma visão de mundo, ou seja, ideológica da esquerda, coloca, ou nós vamos julgar a partir de outra coisa. Vamos julgar a partir de outra coisa. E essa coisa é o crivo da verdade absoluta para nós, o entendimento da verdade teológica, a palavra que está sobre todas as palavras, que nós entendemos como sendo a palavra de Deus, a Bíblia. A orientação do Espírito Santo, é claro, mas a Bíblia sendo interpretada da forma como deve ser interpretada, com a hermenêutica, que é a ciência da interpretação das Escrituras, com a exegese, interpretando textos bíblicos da forma correta, histórica, gramatical, entendeu? Levando o contexto em consideração, levando o original, o texto no original, os idiomas originais em consideração. Nós cremos que alcançamos a verdade de Deus, as verdades eternas, verdades essas que Jesus, o próprio Cristo, que dá nome à religiosidade, à religião, que está sobre todas as posições outras, para quem é cristão, né? Cristo fala: verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí você enxerga que a verdade é o próprio Cristo. O relacionamento com Ele. Olhar o mundo com os olhos a partir do óculos do Cristo. Como Jesus enxergava. E nas palavras dele, escritas pelos seus discípulos, nos atos deles, revelados e escritos também pelos seus discípulos, nós podemos declarar como é que a conduta em todos os aspectos da vida podem ser e devem ser realizadas, devem ser feitas, portanto, a partir da verdade de Deus, que enxerga melhor do que qualquer homem em qualquer posicionamento político. Então, e o que quero dizer é, cristianismo acima de todos. Se alguém da direita ou da esquerda, ele se posiciona numa situação, numa fala ou numa ação proposta que é contrária às Escrituras,
o cristão ele não vai seguir. Ponto. O cristão não vai seguir. É assim que funciona. Porque se seguir, não é cristão. Se seguir, é alguém que simpatiza com o cristianismo, talvez. É alguém que utiliza o cristianismo como uma leve filosofia do cotidiano, uma espécie de coaching gospel para seguir o bem viver. Essas coisas que também dá para fazer com o cristianismo. Dá para fazer também. Mas que não é a essência e que não torna alguém cristão na acepção da palavra. Um imitador do Cristo. Um imitador do Cristo. Aliás, Cristo esse que, como você sabe, ele não tinha partidos. Existiam partidos. Jesus era dos herodianos. Jesus era zelote, você sabe? Nem sei o que é isso, cara. Pois é, olha aí, né? E Jesus tinha lá os herodianos, os zelotes. O que Jesus era? Ele era zelote? Aí alguns chegam, teologões, chegam e colocam, não, Jesus era zelote com certeza, porque ele nunca falou isso. Não, mas eu interpretei essa passagem, essa fala de Jesus, essa ação de Jesus especificamente, mostra que Jesus era isso, era zelote. Né? Ou como alguns falam, Jesus era comunista, cara. Jesus era comunista porque Jesus alimentou as pessoas, Jesus ajudava as pessoas, então Jesus era comunista, com certeza. Tá vendo Jesus de vermelho? Um absurdo, porque, de fato, aquilo que se comunica na ideia idealizada do comunismo para o cristianismo, obviamente, o comunismo veio bem depois. A ideia socialista, mais melhor dizendo, que o comunismo nunca chegou, mas o socialismo veio bem depois, mas muito depois. Então, se alguém copiou, se alguém era o que era, os caras copiaram o cristianismo. Na melhor das hipóteses. Né? Os caras copiaram, na pior das hipóteses, os caras copiaram o cristianismo. Não o contrário. Não o contrário, né? Então não é que Jesus era socialista. Os socialistas viram aquilo ali e falaram, é a gente que está fazendo aqui, ó. Sendo que Jesus já estava fazendo lá atrás. É o que dá para concluir olhando mais apressadamente assim. Um outro ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte, porém, podemos e temos que nos posicionar. Sim, podemos agora como cristãos, podemos e temos que nos posicionar. E aí eu coloco o complemento que aqui me provem que estão do lado de Cristo. Por quê? Se querem que o cristão siga A ou B, partido Y ou Z, que provem que estão do lado de Cristo. E é óbvio que não provam com essas balelas que são contadas, torta direita, falando, não, mas isso aqui é citações de versículos bíblicos, esporadicamente, como se as pessoas fossem, como se Jesus, desde que nasceu lá do ventre de Maria, virginalmente, estivesse aqui no meu partido que eu fundei agora, no século XXI. Essas balelas que gente muito fraca de cabeça, muito fraquinha de pensamento, segue porque está ensandecido de ter uma religião política, não quer viver com Cristo, não quer se entregar a Cristo, não quer ser um doido, que é o cristão que tem uma saída totalmente diferente do que o mundo ele propõe. Não, ele quer seguir a patotinha A, a patotinha B, que são os caras da turma X ou turma Y. Não dialoga com todo mundo e coloca o evangelho como crivo da justiça e do julgamento sobre tudo e todo. Não. Só fico com esses aqui. Porque esses aqui são os legais. Esses são de Deus. Porque Deus é que está com eles. Não é eles que estão com Deus, é Deus que está com eles. Deus está seguindo esses caras aqui. Então se Deus está seguindo esses caras, são melhores até que Deus, então esses são os caras. Que é isso que a gente está vendo, gente. É isso, né? Então, isso não quer dizer que a gente não tem que se posicionar. Para ser justo, eu penso que no que diz respeito à ética, o que é ética? A conduta, o certo e errado, as noções de certo e errado, como agir, como fazer. Olha, o cristianismo, nós cristãos, estamos muito mais próximos da direita, sim. No que tange a questões, então assim, por exemplo, aborto, né? O cristianismo, a Bíblia, de cabo a rabo é contra a interrupção da concepção da vida. Seja ela em qual fase for, né? Tem que ser uma interpretação muito ruim de versículos para você tentar mostrar que a Bíblia é a favor do aborto. Biblicamente falando, a pessoa não vai conseguir fazer isso de forma teologicamente decente, não vai conseguir, né? Também você não vai conseguir liberar drogas ou qualquer tipo que seja, qualquer coisa que possa trazer qualquer nocividade, ou você liberar qualquer tipo de libertinagem, né? A própria questão da homossexualidade, a Bíblia é muito clara no que tange. Então isso aproxima o cristão muito mais do que nós entendemos hoje como direita, eticamente. Mas quando você olha para questões sociais, noções de justiça, de igualdade, de ajuda aos necessitados,
Você vê que a esquerda está completamente afundada nisso, dedicada a isso, se colocando à frente disso muitas vezes, né? E a direita não é que não faz, mas deixa muito a desejar. Essa que é a verdade, porque às vezes parece que os caras estão muito mais preocupados em ganhar dinheiro do que pregar um evangelho em palavras e atos. Em palavras e atos, né? E aí, nesse caso, parece que o cristianismo conversa mais com a esquerda. Você está entendendo? Minha posição atual, ela é de um cético político. Cético é aquele que duvida, ou seja, alguém que não acredita em direita, nem acredita em esquerda, até que essas me provem o seu valor, né? Ou que estão corretas segundo os padrões de um único ser humano, que é Cristo. Se não provarem que estão de acordo com aquele que eu sigo, a filosofia, a ética, a religião, o pensamento e deposito a minha fé, que é Cristo, eu não vejo nenhuma necessidade de acreditar nesse fulano só porque ele diz que eticamente ele está do meu lado, que ele é de direita, ou que socialmente ele está do meu lado ajudando o pobre porque ele é de esquerda, e a Bíblia fala para ajudar o pobre. Não é isso o suficiente, ele tem que provar. Sim, ele tem que mostrar com as propostas dele. Por exemplo, para votar, quando eu vou votar, como eu disse, eu não vou te falar em quem eu vou votar ou em quem você deve votar. Não estou preocupado nisso. O meu propósito aqui não é esse. Meu propósito é fazer você pensar nos padrões cristãos, né? Dentro de uma cosmovisão cristã propriamente dita. Mas existem algumas perguntas que eu faço quando eu vou votar. Né? Por exemplo, quando eu vou votar, eu levo em consideração 3 coisas. Eu levo em consideração caráter, proposta e partido. E aí eu faço uma média. Eu não vou falar muito disso aqui, porque eu estou para fazer uma série sobre política e cristianismo, onde eu vou fazer leituras de textos que são de grandes teólogos cristãos clássicos aí, para me ajudar e te ajudar a pensar sobre política e cristianismo. Vou começar para breve essa série, porque as eleições estão aí, vão servir para as próximas eleições, vai ficar aí para abençoar vidas, para abençoar pessoas, fazendo não elas votarem em quem eu acho que elas têm que votar, mas fazendo elas pensarem como cristãos e votarem, portanto, como tais. Então, eu levo em consideração a proposta, o caráter, a pessoa presta, não presta, presta muito, presta pouco. Partido, a proposta é fundamental, é o peso maior, proposta boa, é realizável, é expansiva, é abrangente, não é só a patotinha do cara que ele colocou, não, mas todo mundo é abençoado, todo mundo ali pode, todo mundo é o máximo de pessoas, pelo menos possíveis, né, porque também não vamos ser utópicos, certo? Eu levo em consideração a proposta, e eu leio a proposta, e eu vejo, analiso, levanto os pontos prós, contras, e o partido, esse partido presta, não presta, o que fez até agora pelo país, o que desfez, o que não fez, o que destruiu, o que construiu, e aí vai, né? Então, nos vários candidatos eu vou fazendo uma análise, pontuando para mais ou para menos. E aí no fim vão sobrar os que obtiverem mais pontos. E a partir disso, eu decido por alguém ou por ninguém, porque eu não posso votar contra a minha própria consciência. Ou seja, o que você está falando, cara? Você é louco? Sim, eu sou defensor, tá na lei. Hoje o brasileiro, como professor de filosofia, eu entendo que, como Lutero disse, eu não posso ir contra a minha consciência, né? Então imagina que sobrem candidatos que o caráter é ruim, a proposta é péssima e o partido é horroroso, certo? E aí não dá realmente para se decidir nem para um nem para o outro. Ora, voto nulo e aquele que ganhar, eu sou oposição. Oposição não significa ser contra. Continuarei orando por quem ganhar, seja presidente, seja governador, seja quem for. Eu vou continuar orando pela vida dele, mas eu sei muito bem qual é a proposta dele e eu vou esperar e vou ver se ele está cumprindo. Se não cumprir, eu vou falar para as pessoas, não está cumprindo não, falou que era isso, tal. Se estiver cumprindo, eu falo, ele está cumprindo, isso sim. Ele está fazendo o que ele deveria. É uma pessoa que eu desconfiava severamente, mas parece que está melhorando. E aí vai, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, onde é que o cristão se encaixa nessa situação toda? Então, por causa da minha área, eu já sofri muito por não entender onde eu me encaixava. É claro que, naturalmente, a gente já parte do cristianismo da direita e tudo mais, né? Mas comecei a ver algumas coisas e eu comecei a questionar algumas coisas, inclusive na direita, que me preocupava bastante, né? Até que o cristianismo me salvou, de novo. Enquanto eu estava lá, por conta da minha área de história, em filosofia, e todo mundo polarizado, a maioria, no caso da esquerda ali, aquela pressão, eu falei, meu Deus do céu, mas
tem isso aqui, tem aquilo. Como é que eu não posso me assumir, fechar com isso aqui. Isso aqui eu concordo, mas isso aqui eu não concordo. Não dá, né? E aí o cristianismo me salvou de novo. Ou seja, eu não me encaixo em nenhuma corrente específica, porque eu vejo tudo através do governo de Deus, como sendo ele superior. Ah, a teocracia, cara, os deuses vai governar. Não é uma teocracia direta, porque quando, às vezes, teocracia é o governo de Deus, tá, gente? Teós e Kratos, Deus governando. Mas quando as pessoas falam que Deus está no governo, né, você vê algumas religiões que colocam Deus no governo, mas na verdade não é Deus que está governando, é o homem governando em nome de Deus, e aí sai um monte de problema, faz um monte de caquinha, e é horroroso muitas vezes. E ainda o Deus deles saem culpados, né? Como foi o caso do cristianismo tantas e tantas vezes, né? Não é uma teocracia nesse sentido. A teocracia, ela está aqui, dentro de cada ser humano, dentro de cada vida, dentro de cada um, governando. E aqueles que não se dispõem a ser governados diretamente por Deus, Deus indiretamente governa porque ele está caminhando tudo para a glória do nome dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória para sempre. Amém. E um dia, eternamente, ele vai pôr um ponto final em toda essa bagunça que o ser humano tem feito, né? Então, Deus é superior, eu enxergo Deus superior, eu não vou me encaixar totalmente em nenhuma vertente política. Eu não estou dizendo que é errado você querer seguir uma linha ou outra, não estou falando isso. Porém, você tem que olhar como um cristão, né? É claro que essa minha posição ela pode ser então bastante criticada, porém eu pensei e penso bastante a respeito e continuarei a estudar e a pensar sobre esse tema tão relevante para a sociedade, certo? Isso não quer dizer, mais uma vez, eu não estou falando nesse vídeo que você deve votar em A ou em B, ou não falei em nenhum momento em quem você deve votar, mas te fiz pensar, espero, te coloquei para pensar, né? Se você ainda não deixou o like e você me acompanhou até agora, você precisa deixar o seu like aqui nesse vídeo. Sem dúvida alguma, deixe seu like, coloque seu posicionamento aqui, vai ser bênção para a sua vida, vai abençoar a sua vida. E se inscreva e mande para outras pessoas. Muita gente precisa ouvir. E aí eu te convido a acompanhar a série Política e Cristianismo, que eu vou fazer lendo textos muito bons, de obras consagradas, que vão ser bênçãos de Deus para sua vida. Então aguarde aí, vai ter uma playlist aqui no meu canal no YouTube para você acompanhar. E gente, é claro, isso tudo aqui não vale nada você falar de política se você nem mesmo tem buscado a Deus. Como último apelo, pouco importa você falar. Não seja eu hipócrita de querer falar de política sem orar pelos representantes, sem orar pelo meu país, sem ter uma vida de oração. E vida de oração se constrói com constância no seu devocional, qualidade no seu devocional. Você precisa ter constância e qualidade na sua vida devocional para que você ore todos os dias, medite todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, louve e adore a Deus todos os dias, em momentos específicos. E, claro, se você não tem tempo, se você é uma pessoa que tem dificuldade para fazer isso, eu tenho desenvolvido um método maravilhoso que eu estou disponibilizando em um curso, que as pessoas já começaram a fazer esse curso e estão amando, estão sendo muito abençoadas, que é o curso Método de Devocional Repartido, onde ajudo pessoas mesmo sem tempo, e mesmo que nunca conseguiram fazer um devocional decente, consigam ter constância e qualidade no seu devocional. Porque é a minha experiência que Deus tem me dado. E aí sim, a minha vida tem sido muito abençoada, e a partir disso consigo analisar as coisas, olhando como um cristão no meu dia a dia. Se você quer saber mais, coloque aqui, né, embaixo aqui tem as minhas redes, o meu Telegram, o meu Instagram, entre lá, curta, me siga se gostar do material e fale comigo, Carlos, eu quero saber do curso, eu quero saber do seu método devocional, me ajuda. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.